Vamos lá, gente. Terceira aula do sétimo ano aqui. Frações com frações agora nós vamos ver, tá? Na aula passada, então, a gente viu como que é montada a fração, quais são os elementos dela, classificações. Agora a gente vai aprender a fazer as operações com elas, certo? As operações aí a gente vai fazer com elas? Bom, todas essas daqui, ó. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, tá? Todas essas operações você consegue fazer com as frações, ok? Adição e subtração. Por que elas estão juntas? Simples. Porque a mesma forma que a gente vai fazer a adição é como se faz a subtração. As duas se realiza o mesmo processo para você achar a resposta, né? A diferença é que um você vai somar, o outro você vai subtrair, tá? Mas o processo é basicamente o mesmo. Bom, o que a gente vai ter então nas frações? A gente vai ter duas coisas. Denominadores, eles podem ser iguais, eles podem ser diferentes também. Tá? No caso do denominador igual, é bem simples. Você só vai fazer o seguinte, ó. Olha para a parte de cima. A parte de cima é onde vai realizar toda a operação. Aqui eu tenho 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Ok? O que acontece com a parte de baixo, professor? Nada. A parte de baixo vai se manter, ó, ela simplesmente vai continuar sendo 3, nesse caso. Aqui é uma coisa interessante, ó. No final, a gente chegou a 3 por 3. Isso aqui eu consigo simplificar. Dividir por 3, tá? Vai conseguir o número 1. Outro exemplo aqui, eu tenho 7 por 11 menos 1 por 11, ó. Denominador igual, trabalha com a parte de cima somente. 7 menos 1, 6. A parte de baixo, 11, mantém 11, ó. A gente não muda, tá? A gente não mexe na parte de baixo aqui. Tudo bem, gente? Isto aqui, e não dá mais para simplificar essa situação. 6 só vai dividir por 2, e por 3 e por 6. 11 só vai dividir por 1 e 11, né? Ele é primo. Então não dá para fazer a simplificação aqui. Beleza? Frações com denominadores diferentes. Como é que vai fazer esse tipo de conta? Simples, ó. Primeiro, o que a gente vai fazer? É necessário encontrar frações que possuam o mesmo denominador. Por que eu tenho que encontrar o mesmo denominador? Para voltar para essa situação. Essa situação aqui que é como se faz uma adição e subtração. Mesmo que eu tenha o denominador diferente, o jeito que a gente vai fazer a sominha é o mesmo processo que a gente faz aqui. Agora, como que a gente chega a essas frações com o mesmo denominador? E para isso, a gente vai fazer o MMC, que a gente aprendeu lá nas outras aulas. Então, fazendo o MMC de quem? Dos denominadores. Tá? Olha só. Quem são os denominadores nesse caso? Ó, 2 e o 5. Aí você vai lá no cantinho, no rascunho, faz a fatoração, faz os denominadores, como a gente aprendeu lá nas aulas anteriores. Achou o MMC. O MMC, no caso, vai ser 10. O que eu vou fazer com esse 10? Olha só. O seu 10 vai ser o seu novo denominador. E ele vai entrar aqui, ó, nas continhas que a gente fez anteriormente. Ele vai ser o nosso denominador. Ele não vai mudar mais. Ele vai ser o 10. E agora, professor? Mudei no denominador. Ó, ele ficou diferente. Ele mudou o valor. O que isso faz agora com a parte de cima? Ela vai mudar também. Antes eu tinha 3, agora passou a ser 15. Ó, mas por quê? Eu tenho que fazer um processo muito importante. É aqui que o povo consegue se confundir. Tá? Então, presta atenção que essa parte é a mais importante nas frações. O seu denominador agora, que é o 10, que é o MMC 2 e 5, vai pegar esse número, você vai realizar uma divisão com o denominador que você tinha anteriormente. Aqui vai ficar, ó, 10 divide por 2. 10 dividido por 2, quanto é que dá? Olha só, 5. 5 você tem que guardar esse resultado, guarda na memória. Por quê? Você vai usar ele exatamente agora, logo em seguida. Você vai pegar esse 5, ó, e vai fazer uma multiplicação com o número de cima. É só fazer agora 5 vezes 3 e chega no 15. Esse é o processo que nós fazemos para achar os valores novos aqui dos seus numeradores. Pega o MMC, divide,
multiplica. Então aqui, ó, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 6, 12. Ok? De novo, esse processo é muito importante, gente. Por favor, tentem decorar ele, tentem lembrar. Tá? Sempre que você for trabalhar com fração, denominador diferente, continha de mais e menos, tem que fazer isso daqui. Bem? Então, se você não conseguiu entender, volta o vídeo, vê a explicação de novo. É só você pegar, dividir e multiplicar. Tudo bem? E aí agora, professor, achei esses valores. Simples. Toma eles, normal. 15 mais 12, 27. Acabou. E aí agora, o que você pode fazer? No máximo, você vai olhar aqui para essa fração e vai ver. Dá para simplificar mais alguma coisa aqui? Não, não dá para simplificar, né? Não tem um divisor comum entre eles. Então acabou aqui. Essa é a continha de adição e subtração. Não tem um exemplo de subtração aqui no caso, né? Mas o processo é o mesmo. Vai lá, faz todo esse processo. Aqui vai ser um menos daí. Acho o resultado. Ok? Multiplicação. Multiplicação você pode achar que é mais difícil, mais complicado, mas não. Multiplicação em fração é muito simples. Se eu for falar para você que é o método mais fácil aqui. Olha só. Multiplicação, o que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar o numerador e vai multiplicar pelo numerador. O denominador, multiplicar pelo denominador. Então, a regrinha é simples. O de cima vai multiplicar com o de cima, de baixo vai multiplicar com o de baixo. Aqui, ó, uns 3 exemplos, ó, e tudo vai acontecer a mesma coisa. Em cima com em cima, ó, multiplica, embaixo com embaixo, multiplica. E aí você tem os resultados, ó. Consegue observar? Ó, em cima, embaixo, embaixo. Tá? Você vai fazendo as multiplicações. Simples assim. Muito bem, fiz a multiplicação. O que eu posso fazer agora? Fazer as simplificações da fração. De novo, por que eu estou sempre falando de simplificar a fração? Porque ela é importante, tá? No seu futuro, nas continhas, nas provas, né? Se cair fração, você tem que fazer a simplificação da fração. Ela é a parte mais importante, porque essa fração aqui está errada, ó. Ela tá. Fez a conta certa? Fez, está certa a conta. Mas ela não está finalizada. Ela não está completa. Para finalizar essa conta, a gente teria que fazer o quê? A simplificação. Tudo bem? Bom, a tarefinha para vocês, ó. Faz as simplificações aqui do que der. Bom? Divisão. A divisão de fração, o que a gente vai fazer com ela? A gente não vai fazer a divisão em si. A gente não vai fazer uma conta de divisão. A gente simplesmente vai transformar essa divisão em uma multiplicação. Tá? Então, como a gente já aprendeu a fazer a multiplicação, nós vamos pegar essa divisão e transformar para multiplicação. Como que nós vamos fazer isso? Aqui, ó, siga esses 3 passos. Primeiro passo. A primeira fração você vai manter do jeito que ela está. Você não vai mexer nela. Tudo bem? Então, lá você tem uma fração dividida por outra. A fração que está em cima, a fração que está sendo dividida, vai manter do jeito que está. Passo 2. Você vai inverter a segunda fração. Quem é a segunda fração? É quem está realizando a divisão, ou seja, é a fração que está embaixo. Tudo bem? E, o terceiro passo final, multiplicar elas. Aqui, ó, os 2 exemplos. Ó. Os 2 exemplos mostram como que esse tipo de conta pode aparecer para você. A fração ela pode aparecer assim, ó, em forma de fração de divisões, ó, ou ela pode aparecer dessa maneira. Fração, um símbolo de dividir e outra fração. Isso aqui é a mesma coisa, ó, divisão de frações, divisão de frações, tá? E resolver esses 3 passos. Aqui, ó, primeira fração, 3/5, mantive do jeito que está, nem mexi. Multiplicando a fração de baixo, a segunda fração, ao contrário, invertida. 3 por 7, antes era 7 por 3. E aí multiplicar a gente já viu, cima em cima, baixo em baixo, ó. Faz a continha, achei a resposta. Mesma coisa aqui. Primeira fração, mantém 3 por 2. Dividido, agora vira multiplicar. 1/5 vai virar 5 por 1. Aí faz a continha. 3 vezes 5, 2 vezes 1, 2 e 15. Tudo bem, gente? Potência e raízes, tá? São juntinhas aqui por quê? Porque potência e raiz é basicamente ligada à outra, né? Como a gente já viu lá nos anos anteriores, como faz potência e raiz, aqui a gente também vai seguir o mesmo processo de como se faz potência e raiz, tá?
Então, como que vai fazer as potências e as raízes? Você vai separar aqui, ó, nas raízes. Se você tem a raiz de uma fração inteira, ficar então raiz da parte de cima, raiz da parte de baixo. A gente vai meio que quebrar essas raízes, tá? Então, você pode fazer isso sem problema nenhum. Você tem uma raiz de uma fração. É a mesma coisa que eu falar a raiz do meu numerador, a raiz do meu denominador. E realizar elas separadamente. Tudo bem? Professor, não sei fazer raiz nem potência. Como é que faz? Simples, eu explico. Raiz. Como que se resolve raiz? Eu tenho que descobrir um número que quando eu multiplicar ele por ele mesmo, vai dar o número que eu tenho na raiz. Aqui eu tenho 25, vai ser o meu 5. Porque pensa, 5 vezes 5 é 25. Então a raiz de 25 é o 5. Ok? Mesma situação por 36. 36, a raiz dele é 6. Por quê? 6 vezes 6, 36. Certo? Vamos lá. Aqui agora, se você for notar, eu tenho um númerozinho bem pequeno aqui, ó. Nem sei se vocês estão conseguindo ver. Esse númerozinho aqui é um 3. O que esse númerozinho 3 indica pra gente? Que isso aqui agora não é uma raiz quadrada, é uma raiz cúbica. E agora, como que resolve a raiz cúbica? Bom, é o mesmo método que a gente vai fazer para as outras raízes, raiz quadrada e as outras raízes de potência superior. A raiz cúbica agora você tem que achar um número que multiplicado por ele mesmo e por ele mesmo de novo, ou seja, 3 vezes. Bom, aqui, raiz cúbica de 8 é o 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Certo? A raiz cúbica de 125 é o 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. Então aqui a gente tem a minha raiz, que é o 5. Ok? Então não tem que se preocupar. Só vai aumentar mais uma multiplicação. Tá bom? A raiz agora dessa aqui, ó, 144 por 169. Aí aqui já tem que saber mais a tabuada, né? Conhecer quem são essas raízes. Essas aqui são importantes, tá? Até o do 20, né, que seria a raiz de 400, eu acho que é vocês importante saber, tudo bem? Então, quem não está conseguindo entender ainda, faz o seguinte, ó. Numa folha de papel, você vai pegar e vai fazer a multiplicação dos números por eles mesmos, até o 20. Você vai fazer lá 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6 e até o 20 vezes 20. O resultado que você obtiver nessas multiplicações é as raízes. Tá? Então, por exemplo, raiz de 144 é 12. Por quê? 12 vezes 12 é 144. Raiz de 81 é 9, que é 9 vezes 9 é 81. Raiz de 225 é 15. E 15 vezes 15 é 225. Tá? Aqui, 169 é o 13. Potência agora. Como que a gente faz potência? Tá? Potência é simples também, gente. O número que está na base, ou seja, o meu número aqui, que é o 3 e o 4, né, a fração 3 quartos, ele está sendo elevado a um expoente 2. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que esse número aqui, 3 quartos, eu vou multiplicar por um outro número 3 quartos. Então, é quase que a raiz, ó, só que ao contrário. Aqui eu não tenho que descobrir aqui um número, ó, eu tenho que realizar a continha. Tá? Então aqui a gente vai fazer a continha que vai achar o resultado da raiz. Olha que interessante. Então no caso aqui, ó, de novo, mesma situação da raiz. Se você quiser, você pode quebrar esse parênteses aqui, ó, colocar a potência para cada termo aqui. Eu tenho 3 ao quadrado é coisa que 3 vezes 3, né? O número vezes ele mesmo, porque eu tenho a potência 2. 9, 4 vezes 4, 16. Aqui, 2 quintos elevado à quarta potência. E agora que é a quarta potência? O número, que no caso é 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? São 4 números 2 ali que você vai multiplicar. Isso aqui vai dar quanto? Ó? 16. Por quê? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8.
vezes 2, 16. E a gente multiplicou 4 vezes o número 2, ó. Tá vendo? Mesma coisa por 5. Vai lá, faz as multiplicações. Vai dar 625, né? E aí a gente tem por fim aqui 1/3 elevado à quinta potência. E aumentou mais um, professor. E agora? Só aumenta mais uma sua multiplicação. No caso do 1, 1 é o mais fácil de todos. Por quê? Vai ser simplesmente 1 vezes 1 vezes 1, né? Então não importa a potência que você tem no 1, sempre vai dar 1, tá? Tudo bem? Então aqui, 1 elevado à quinta potência é 1. 3 elevado à quinta potência vai ser o quê? 3 vezes 3, vezes 3, depois vezes 3 de novo, e aí por fim, vezes 3. E aí a gente tem o número 3 multiplicando por 5 vezes. No caso, vai dar 243. Tudo bem, gente? Entendeu como faz potência raiz? Tá? Não é complicado, não é um bicho de 7 cabeças. Então, de novo, se você não conseguiu fazer aqui a raiz, ó, faz a minha dica. Marca lá os números lá. Número vezes ele mesmo. E acha os valores das suas raízes. Tudo bem? Potência. Se você não entendeu fazer potência, é simples. Você só tem que pegar o seu número que está na base. No caso aqui ó, são os números maiores, né? Que são os seus números da base. E você vai fazer multiplicações com eles. A quantidade que aparece aqui em cima. Tudo bem? Então escreve as multiplicações por extenso. Bom, gente? E essa foi a nossa aula de hoje. Fração com fração. Tá? Então, até segunda-feira, gente. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amiguinhos para eles verem também e aprender um pouquinho mais, tá? Qualquer dúvida, volta o vídeo que vocês podem, né? E também, se não conseguir ainda tirar dúvida no vídeo, faz um comentário que eu estou respondendo vocês. Tudo bem? Até mais, gente.